Graça e paz, pastor Gerson, graça e paz, a vida da sua esposa também. Não sei o nome dela, me perdoa, mas peço a Deus que abençoe abundantemente e poderosamente o ministério de vocês. Amém? Passei aqui para deixar meu testemunho brevemente, né? Eu tô com a voz bem rouca agora, por conta da oração que eu recebi agora há pouco do pastor. E eu preciso testemunhar isso porque eu sei que isso ajuda a gente, né, a ter mais fé em Cristo Jesus. Há cerca de 1 ano, mais ou menos, eu comecei a ter fortes dores na região da minha bexiga. Eram dores, assim, fortíssimas que não passavam com nenhum remédio. E aí fui em vários médicos, ninguém descobriu o que eu tinha. E dentro desses 2 meses, né, em que eu estava praticamente desenganada pela medicina, eu tive que usar 6 antibióticos diferentes. E no final, né, assim, acabei usando remédios sem necessidade. Eu fui internada em julho do ano passado e, pela misericórdia de Deus, por um exame de ressonância magnética, foi constatado uma alteração no meu ovário direito. E essa alteração era um cisto hemorrágico e o sangue que saía desse cisto fazia a minha bexiga doer assim, de uma forma que eu não desejo para ninguém. E ao longo do ano passado, que foi um ano muito difícil para minha saúde, e vale dizer, eu sempre fui muito saudável, Deus sempre me abençoou com muita saúde. Foi muito difícil para mim, né, passar pelo que eu passei no ano anterior. E depois de uns 2 meses, né, que eu fiquei internada, que descobriram tudo isso, eu refiz os exames de ressonância magnética e foi constatado que eu tinha endometriose. Foi um baque, eu chorei muito, fiquei muito mal, fiquei triste com Deus, pensei, poxa Deus, por que eu tô passando por isso? E depois de muito tempo, um dia dormindo, o Senhor falou, né, comigo em sonho, que isso era coisa de colega, que isso era uma seta que tinha me atingido, mas que eu precisava orar muito, que Deus ia me curar. E na época eu não estava firme com o Senhor, eu orei, mas não orei com tanta fé. Fiz uma cirurgia para retirada da lesão de endometriose, porque embora fosse uma lesão muito pequena, né, e a lesão ela estava entre a minha vagina e o meu ânus, então eu sentia muita dor ali naquela região. E eu precisei passar por uma cirurgia, né, em dezembro do ano passado. Tirei essa lesão, foi assim muito difícil, né, a recuperação. E quando foi agora, né, eu comecei há uns 2 meses, olha para vocês verem como que acontecem as coisas. No mesmo mês, que foi o mês de maio do ano passado, foi quando eu comecei a sentir as dores. Em maio desse ano, eu também comecei a sentir as mesmas dores. Eu falei, meu Deus, não é possível que tudo isso vai começar de novo, não é possível que eu vou ter que passar por uma nova cirurgia. E quando foi nessas últimas semanas, eu tive sintomas de infecção urinária, tomei um antibiótico, comecei a usar outro antibiótico desde o domingo passado. E essa semana toda eu comecei a sentir uma dor de novo na região anal e na região do meu ovário direito. E eu fiquei muito triste, falei, poxa Deus, de novo tudo isso, né? E aí entrei por um acaso na live ali do irmão Gerson, do pastor Gerson. E eu botei ali no chat, eu falei, olha, eu gostaria muito de ser curada da endometriose, mas se o Senhor não tiver essa cura para mim, eu quero que o Senhor me dê força para suportar essas dores. E foi feita uma oração ali, 2 orações pela minha vida. E era uma dor assim, que só de eu respirar um pouco mais fundo, a região do meu ovário doía muito. Quando o pastor foi orando, eu comecei a tremer muito, falei muito em línguas aqui no quarto e comecei a engasgar, querendo vomitar alguma coisa. Eu comecei a ficar muito assustada com isso. No final de tudo, eu não vomitei, mas a dor sumiu. E eu tô muito impactada ainda porque eu não tô sentindo dor e eu continuo apertando, procurando e eu não acho a dor. E só para testificar aqui, né, o que a esposa do pastor recebeu de revelação, eu estava numa live ontem cedo
E aí um profeta, eu entrei na live, não tinha 10 segundos, o profeta falou, olha, Deus está me revelando que foi feita uma obra de bruxaria, né, contra o seu cabelo, para o seu cabelo cair, e foi feita uma obra para que você não fosse feliz com o homem. E eu tinha muito problema com homossexualidade. A minha vida inteira eu fui praticante da homossexualidade, mas como eu comecei a buscar a Deus agora com santidade, né, firmando a minha aliança com o Senhor, eu falei assim, gente, não pode ser por acaso, né, que eu decidi buscar a Deus de todo o meu coração, independente da circunstância, e essas dores voltaram. Então, assim, eu recebo a minha cura, eu tô muito feliz com Deus, né, tem dias que não são fáceis, mas Deus é maravilhoso, Deus é fiel para cumprir. E eu estou muito feliz e eu agradeço demais a vida do pastor Gerson, a vida da sua esposa, e eu agradeço demais ao Senhor por ter levantado esse ministério. Amém.